Glória a Deus, está acontecendo, amém? Glória a Deus, está acontecendo. As suas palavras lançadas, elas não são em vão. Enquanto você lança a palavra, ela está trabalhando por aquilo que você disse. As pessoas estão se achegando, estão sendo atraídas para cá, e elas vão encontrar um povo afogueado e cheio do Espírito de Deus. Glória a Deus. Bom, o título da minha mensagem de hoje, da mensagem que Deus colocou no meu coração é tcharam, tcharam, como lidar ou lidando com pessoas difíceis. Meu Deus. Eu poderia substituir imediatamente o título dessa mensagem por lidando com pessoas. Ou talvez como lidar com familiares, amigos, colegas de trabalho ou tudo mais. Mas a gente vai colocar tudo isso num bolo e ver o que o Senhor tem para nos dizer. É importante você ouvir essa mensagem para que você se localize. Talvez você está olhando aqui e falando, é mesmo, pastor, essa palavra, aquelas pessoas difíceis. Mas talvez você deveria estar fazendo assim, eu sou uma pessoa difícil e eu preciso mudar. Tem algumas pessoas difíceis, não é? Principalmente numa igreja. Por quê? Eu procurei a respeito desse assunto pesquisar e você não acha muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos católicos, você não acha de fato muitas mensagens a respeito do tema. Você acha coach falando disso, você acha pessoas de neurociência falando dessas coisas, enquanto quem deveria estar sabendo dessas coisas são os crentes. Porque nós somos os especialistas em pessoas, ou deveríamos ser. Vamos fazer um exercício. Por exemplo, eu quero que você mentalize agora a maior decepção que você já teve na sua vida. Pense aí agora. Uma decepção. Pensaram? Tinha pessoa envolvida nisso? Não precisa responder, gente. Não precisa responder. Tinha decepção? Tinha pessoas nessa decepção ou não? Sim. Beleza. Agora faça o exercício contrário. Pensa na maior bênção que já te aconteceu. Tinha pessoa envolvida nisso? Por exemplo, vamos pegar uma bênção que o pastor contou, se não me engano, no último domingo que ele pregou, ou numa dessas séries que ele falou de pensamento. Ele falou sobre o carro. Quem lembra da história? Que ele estava lá, e aí o rapaz ligou para ele, pastor, vou te dar esse carro. O carro não veio com um anjo subindo, as cornetinhas, e apareceu na garagem. Não. Uma pessoa entregou o carro, guiada por Deus, para ele. Então, as maiores bênçãos da sua vida, você pode ter certeza que tem pessoas envolvidas. Então, ao passo que você bloqueia o seu coração para um novo relacionamento, para pessoas, porque elas te feriram, você também está bloqueando para uma bênção do Senhor que pode vir para a sua vida. Uou! Então, eu vou compartilhar experiências. Deixa eu te falar. Eu não sou convencido não, mas eu sou experimentado nesse assunto. Eu vou contar algumas experiências para você, eu já passei por cada uma, que você vai se admirar e dizer, é possível, pastor? Dá para fazer? A gente pode, olha só. Eu gostaria de indicar aqui, esse livro é pancada, eu li ele em menos de 2 horas, é fininho. Só que o conteúdo dele, não se engane pelo tanto de páginas, porque é poderoso para a sua vida. Relacionamentos tóxicos, olha só, relacionamento com você mesmo, com um filho na fé, relacionamentos que decepcionam. Meu Deus, parece que eu vou pregar sobre esse livro. Relacionamentos à distância, com os fiéis, relacionamentos estremecidos, tóxicos, o relacionamento fundamental. Tem tudo isso aqui. E esse que não tem como não indicar quando a gente vai falar de pessoas, que é amor, o caminho para a vitória. Amém? Agora, essa leitura aqui, ela tem que ser obrigatória para nós, irmãos. Livros do irmão Reagan, uma coisa pancada para a nossa vida. Amém? Passa lá porque está baratinho. O João vai te ajudar a adquirir esse livro depois. Amém? Então, tudo passa por pessoas aqui. Quando a gente para observar um dos principais versículos da Bíblia, que fala sobre nós, diz que Deus amou o mundo de tal. Deus amou o planeta, as águas. Ele falou, foi eu que criei tudo isso, eu amo o planeta. Eu quero as águas, por isso que eu vou dar Jesus. Não, não foi por causa disso. Foi por conta das pessoas que moram nesse planeta. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tudo para Deus, ele gira em torno de pessoas.
Só que tem umas pessoas que eu vou te falar. É um verdadeiro calcanhar de Aquiles. Ou uma verdadeira pedrinha no sapato. Mas, tome cuidado, porque pode ser você a pessoa que seja pedrinha no sapato de alguém. Então é bom você se localizar hoje e ver o que a Bíblia tem para dizer a respeito disso. Eu gostaria de começar contando uma história. Por que surgiu isso dentro de mim? Porque eu ajudei uma outra pessoa com o mesmo problema. E eu falei, eu vou falar sobre isso. Em um certo período, de um certo emprego meu, de um certo gestor que eu tive, por assim dizer, eu comecei a passar por muitos problemas dos quais eu nunca tinha passado em minha vida. Ela era uma pessoa que ela tinha muitos problemas internos com ela mesma. E por conta disso, ela ofendia, ela expunha as pessoas em público, e isso acabava gerando alguns desconfortos no time. E aquilo vinha, só que eu estava blindado. Sabe o que é blindado? É tipo assim, pode falar aí à vontade, eu sei quem eu sou, eu sei para o que fui chamado, eu sei quem habita em mim, então eu estou de boa. Né? E blindado, irmãos. Anos e anos blindados. Só que o que aconteceu? O time começou a diminuir e eu fui ficando. E chegou um momento que toda a carga que era dividida com o time começou a vir para mim. Né? Então, você sabe que existem pessoas assim mesmo. Elas não se importam. Elas vão, expõem, humilham. Isso se chama assédio moral na empresa, né? Ou onde quer que você esteja. E você tem opções para lidar com isso. Uma delas é você entrar com uma ação, né? Procure o advogado Márcio. Mas também você pode ser guiado pelo Espírito para saber se você tem que entrar nessa briga ou não. Isso é importante, porque você tem que escolher a briga que você vai entrar. Porque se você escolhe entrar numa briga errada, isso pode prejudicar o seu destino. Ouçam o que eu estou falando, é conselho bíblico. Você tem que escolher e saber em qual briga, em qual peleja que você vai entrar. Porque se você entrar na errada, isso pode prejudicar aonde Deus queria te colocar. E eu comecei a receber aquela carga de coisas ruins. E chegou um ponto que aquela blindagem, olha só como são as coisas. Vou abrir o jogo aqui com vocês, hein? Estava blindado. Eu tinha meu tempo com a minha família, tinha um tempo com o Senhor, tinha um tempo com a igreja. Eu comecei a receber uma carga de trabalho muito grande e eu comecei a não vir aos cultos. Sempre falava, pastor, não vai dar, cara. Estou aqui 1h da manhã trabalhando e entrava às 5h30. Insano. O fato de não estar mais ouvindo, não se envolvendo ou não tendo comunhão com quem deveria que era o Senhor, começou a me enfraquecer. Então aquelas palavras que batiam em mim e escorregavam, agora começaram a causar efeitos em mim. E aquelas palavras, elas começaram a entrar dentro de mim, eu comecei a meditar naquelas palavras, até um certo dia que eu peguei o meu computador e mandei uma mensagem para ela e disse assim, por hoje já deu. Fechei o computador, 1h da tarde e fui para a cama. Quando eu cheguei na cama, eu fiquei lá meio agoniado, virando de um lado para o outro assim, e de repente meu coração começou a disparar de uma forma que parece que eu ouvi aqui, ó. E eu ouvi uma voz falando assim, acabou para você. Aí eu falei, o quê? Você sabe o que acontece com pessoas? E eu falei assim, eu vou dizer só uma coisa só. E daqui a pouco aquilo foi baixando e eu recuperei. Mas eu estava, se fosse para falar de uma forma natural, eu poderia entrar numa síndrome do pânico, numa depressão naquele momento ali. Mas existem palavras dentro de mim que me tiraram daquele lugar. E aí eu olhei para aquilo e eu falei assim, ou eu me posiciono ou isso vai me acabar. E eu falei assim, eu vou me posicionar. E eu estava articulando na minha mente várias coisas que eu podia fazer, pedir as contas, pedir para me mandar embora, falar, sei lá, enfim, várias atitudes, várias. Mas eu senti algo dentro do meu espírito, num momento de fúria dentro do banheiro, eu comecei a falar com o Senhor e fazer igual minha esposa faz, acabar com o diabo ali mesmo. O diabo tira as mãos, você não pode, né? Isso foi numa terça-feira. E na sexta-feira eu fui chamado para uma reunião onde anunciaram que essa pessoa estava deixando o time. Eu sei que pode parecer para você muito pouco, talvez até coincidência, mas não é.
algo foi movimentado numa briga que eu decidi não pegar, eu deixei o Senhor me vingar. Então, o que as pessoas fazem não diz respeito a você. Você não pode controlar. Você pode controlar o que você vai responder. E aí a sua resposta é o que dita o que vai acontecer. Depois de um tempo, eu recebi uma outra proposta dentro da empresa de uma pessoa que me chamou para trabalhar na área dela. E eu fui orar ao Senhor. Você sabe que o crente, eu vim de camuflado, né? É para lembrar que nós somos soldados, e soldado não tem vontade, soldado tem missão. Quantos são soldados de Cristo aqui? Então eu não fui lá para, vai ser top. Não, Pai, eu devo ir. Sabia que muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se a gente consultasse o Senhor antes? Na hora o freio veio e falou, não vai. Eu até pensei, porque essa pessoa que me convidou disse, você trabalha tanto, rapaz. Você vai trabalhar bem menos comigo. Eu tentador, não é? Mas eu não estou à procura disso, de trabalhar menos. Eu quero trabalhar o justo e ser feliz. Amém? Então, eu falei, não vou. Foi difícil de recusar aquilo, porque era uma pessoa querida, esse superior, e ainda podia me colocar numa área que era com benefícios melhor. Mas eu senti para não ir. Não seja mercenário, irmãos. Se você tem direção para não ir, não vai por conta de quantidade. E já é a segunda que eu recuso dessas. E eu falei, não vou. Não, tudo bem. Aí o que acontece? Essa vaga que ele tinha me proposto, depois de um tempo ele saiu dessa área, e essa vaga, esse headcount que falam, que é a vaga, no caso, foi para debaixo de quem? Da pessoa que era minha gestora lá, que Deus tirou ela. Eu ia voltar para lá, mas o Senhor não deixou. Eu fui guiado pelo Espírito. Seja guiado. Né? Então você vê, eu não tenho controle de como a pessoa vai acordar. Você não tem controle de como a pessoa vai acordar, mas você tem controle do que vai bater em você e do que vai entrar. Quando a gente diz aqui, guarda, acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, não é só de ver novela, não é só de ver pornografia, não é só de ficar nas mídias sociais, não. É de não deixar com que as palavras ruins que as pessoas falam ao respeito de vocês entrem em você. Amém? Nós tínhamos uma vizinha também. Essa vizinha era algo terrível. E nós, quando nos casamos, ela a princípio não fazia nada, mas foram 8 anos mais ou menos de perseguição insana na nossa vida. Algumas coisas eu compartilhava com o pastor porque não tinha sentido. Entupia a privada dela e ela vinha me culpar. A mãe dela estava doente e ela me processava. Você já foi processado, irmãos? Eu já fui. Posso dizer isso para vocês, por nada. A pessoa me processou porque o meu cachorro latia. Quantos sabem aí que criança chora, cachorro late? E eu fui processado porque o meu cachorro latia. Não só fui processado e eu consegui não comparecer na corte. Pedi para minha advogada enviar uma representação dizendo que eu topava o que ela queria. Por favor, fala lá para ela que o que ela quiser eu topo. E aí mandou e foi aceito, graças a Deus. Mas eu já compareci em lugares de conciliação de vizinhança. Você sabia que existe isso? Fui lá no Jaraguá, tive que sair do meu trabalho e ir lá para uma conciliação de vizinhos, sendo que eu nem sabia do que se tratava e nem briguei com ninguém. Mas fui lá, ouvi tudo, mas não tinha jeito. Ela me perseguia e perseguia minha esposa. Minha esposa não aguentou uma vez, acabou discutindo com ela e aquilo foi pior ainda. Olha só, queridos, isso tudo pode acontecer com você, se já não acontece. Mas eu quero que você se localize nessa história. Eu fui sempre empurrando com a barriga e deixando. Eu não estou fazendo nada para ela, também não vou fazer o contrário. Tá tudo bem, deixa ela me perseguir. Batia em mim e saía. Aí eu falei assim, eu mudei de casa. Eu falei assim, agora eu acho que a casa onde nós morávamos lá era da minha mãe, nossa, né? E eu falei, vou mudar daqui, tá na hora. Aí eu pensei comigo, agora que eu vou mudar, já era. Acabou os problemas dela. Mas não. Eu mudei e ela mandou recado para mim. Nós mudamos de lá e deixamos a casa alugada. E tinha um acordo entre os vizinhos, que era na ocasião meu avô com o avô dela, sei lá, um negócio assim.
de que um esgoto passaria na casa do outro se o outro cedesse um espaço do terreno. Sabe aquelas coisas de vizinho antigo, né? Enfim, ela mandou um recado dizendo para mim, fala para ele que eu vou entupir o cano que vem da casa dele, porque esse povo que está morando aí, eu não fui com a cara deles. Aí eu fui lá, aí eu falei, eu tenho que ir. Eu estava num culto quando recebi essa notícia. Eu preciso ir lá. Você deve estar achando engraçado, mas se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. E eu falei, eu vou lá. E eu fui enfurecido. Falei, agora ela vai me ouvir. Não quero saber. E fui. E na hora que eu estou chegando, subi na antiga casa, falei, que história que é essa que você quer fechar o esgoto? Aí como que a pessoa vai... Não tinha como a pessoa morar lá se ela tampasse o esgoto. Não tinha. Eu falei, não dá para isso acontecer. Ela, eu vou fazer e vou acionar a justiça de novo. Eu falei, mais um processo. Sem fazer nada. Você me imagina? Nem discutir com ela, eu discutia. E aí eu tive um clique do Senhor naquela hora de baixar minha bola. Aí eu falei, eu quero conversar com a senhora. Ela falou, não tenho mais nada para conversar. Eu falei assim, me dá uma chance. Aí ela voltou. Eu falei, olha só, tudo que eu te fiz, se eu fiz alguma coisa para a senhora já é uma senhora de idade, a senhora tem muita experiência. Enquanto eu e minha esposa, nós somos novos. Talvez, se eu estou errando com a senhora, me ajuda a entender e aprender com a senhora como é a melhor forma de fazer. Aí ela... meu filho, é que o cachorro ficava latindo e a minha mãe doente. Aí eu falei assim, por que a senhora não falou isso que era tão simples? Eu dava um jeito. Nem que eu colocasse o cachorro dentro da minha casa. Não ia latir, não sei o quê. Não, sua mãe era tão legal. Falei, pois é. Começamos a conversar. Como terminar essa história? Todo mundo abraçado na rua. A minha filha no colo dela, chamando ela de vó. É verdade ou não é? Até minha esposa abraçada com ela, chorando na rua. É possível isso? Uma vez eu estava saindo da igreja. Eu estou contando 3 exemplos para você. E depois a gente vai... Eu preparei 11 dicas para você lidar com essas pessoas. Amém? Eu estou saindo da igreja com o carro lotado. Com o meu Celtão vermelho, Chapolin. 1.0, porém. Esse detalhe vai fazer a diferença. E quando eu saí do carro lotado com muitas pessoas, crentes que comem bastante... E eu embiquei na avenida, veio um carro atrás. E esse carro atrás ele estava enlouquecido, querendo passar mesmo. Muito. E depois, chegou uma hora que era um carro comum e ligou o giroflex. Aí eu falei, pronto, vou ser preso pela federal. Mas não, eu tentando jogar para lá não dava porque tinha carro, o carro não ia porque era fraco. E aí eu falei, aí consegui jogar. Nessa que eu consegui jogar, ele veio me fechando, quase fez eu subir na calçada. Quase causou um acidente. Ele parou o carro e desceu e veio enfurecido. Por que você fez? Aí eu abri o vidro. Você me perdoa? Aí ele... Mas é que você não faz mais isso, cara. Eu falei assim, aqui, olha aí o carro. Tá cheio. Eu tentei sair, mas não dava. Você me perdoa? Ele... Tá bom. E foi embora. Não diz a respeito das pessoas, mas é a respeito de como você pode responder isso. Tem pessoas que até hoje... Olha só. Essas pessoas difíceis, elas têm problemas com elas mesmas. E muitas vezes, elas já sabem qual botão apertar para deixar você enfurecido. Você sabia disso? Elas apertam por 20 anos o mesmo botão e você se enfurece por 20 anos com as mesmas coisas. É um teste, meu querido. Deus está testando? Não, é a vida mesmo. A vida ela vai te testar. E se você não passar nesse teste, você vai ficar rodando nesse looping até Jesus voltar. Ou você passa de fase e amadurece, ou vai ficar aguentando sempre as mesmas coisas. Você precisa pensar fora da caixinha, viver o dia intensamente, celebrar sua vitória. Jesus Cristo, que dia lindo. Não é porque alguém do ônibus não me deu bom dia. Não é porque um colega de trabalho está com inveja de mim. Não é porque... Vocês já viram essas pessoas difíceis e invejosas? Que você chega com o carro novo... Mano, comprei um carro novo, que coisa linda. Aí a pessoa tá assim, Nossa, que lindo esse carro, hein? Qual que é essa versão aí? É a versão tal. Mas na revenda, é difícil de revender aí, viu? É bonito o carro, parabéns, mas e bebe, hein? Esse aí, sua moto, hein? Que coisa linda aquela. Mas você não sabe, rapaz, é visada.
Sai para lá, irmãos. Que negócio é esse? Uma coisa que eu sou adepto é que você tem que viver suas próprias experiências. Não é porque para o fulano de tal o carro A é ruim que para você é ruim também. Pode servir ótimo para você. Esses papinhos de gente que, sabe, tá com dor de cotovelo, sai para lá. Amém? A gente não pode falar muita coisa, né? Mas é terrível. Glória a Deus. Olha só. Eu preparei 10 passos aqui pra gente. Pra gente lidar com essas pessoas, com essas situações. Eu tenho certeza que se eu botasse cada um de vocês aqui, tem experiências. Né? Eu lembro da minha esposa, assim que nós casamos, ela era um pavio, não sei nem, acho que era um pelinho desse tapete aqui, ó, um pelinho. Né? De discutir mesmo. E hoje, quando eu olho pra vida dela, eu falo, meu Deus, cara, ela tem mais paciência do que eu. Às vezes as pessoas vêm com o deboche aqui, ó. E ela só simulando demência, como dizem aqui em São Paulo. E surtindo efeito. Olha só, quando você está revidando, quando você está caindo nessa armadilha, você está bloqueando o seu destino. Bloqueando o lugar que você tem que chegar e impedindo que Deus te confie mais influência. Como que Deus pode confiar influência nas mãos de alguém que não aguenta um xinguinho? Calma lá. Eu quero colocar um equilíbrio aqui. Não estou dizendo que você tem que ser capacho, nem nada disso, tá bom? Mas às vezes uma perturbação que você sabe que é o Satanás que está ali e você cede, acaba pisando na bola, discutindo e você volta para o ponto zero, mas você precisa amadurecer. Olha só essa dica. A forma com que você responde essas pessoas determina o quão longe você poderá ir. Quanto de mais influência você pode receber de Deus. Dica número 1. Que foi o que eu acabei de falar. Como vencer quase que essas torturas emocionais? Como a palavra diz. Não se deixar vencer pelo mal, mas vence o mal com o... Como que eu venço, pastor? É uma tortura emocional, eu não aguento. Vence com o bem. Vence com o bem. Como que é o bem? Vai lá na minha vizinha velha de trancinha igual eu fiz. Eu não estou aqui para falar minhas razões. Me ensina então, já que eu não sei. Olha só, não foi com arrogância, foi me submetendo a ela. Quando ela viu o meu coração, ela falou, eu não posso fazer mais nada contra ele. Amém? Terceira, você não pode controlar a forma com que as pessoas vão te tratar, mas pode controlar a forma que você vai responder. E como que se responde isso? Eu estou habilitado, pastor? Eu não aguento, eu sou pavio aqui, pastor. Domínio próprio. Isso é um fruto que já está no seu espírito. Você só precisa desenvolvê-lo. Como que eu desenvolvo, pastor? Ora no espírito, se envolve com Deus. Jejua. O pastor está falando muito sobre jejum agora. E essa é uma coisa maravilhosa. Eu comecei a não tomar refrigerantes por 6 meses. Tá difícil. Porém, eu comecei a pensar, se eu não consigo vencer um refrigerante, vou conseguir vencer o quê? Amém? Se proponha em desafios para mortificar a sua carne. Glória. Não gaste sua energia emocional, olha só isso. Essa aqui é forte. Porque ela é limitada. Todo mundo tem uma quantidade de energia emocional no dia. Você já percebeu aqueles dias que você está esgotado emocionalmente? Você fala, meu Deus, você chega em casa, só quero deitar aqui. Você tem uma quantidade de energia emocional por dia. E você às vezes está desperdiçando com esse tipo de bobagem. Você deveria estar desperdiçando a sua energia emocional correndo atrás dos seus sonhos, atrás do que Deus tem para você, gastar com a sua família, com os seus filhos, com os seus amigos, as pessoas que te dão valor, e você está gastando com meras discussões bobas, ou se deixando abater por aquilo que alguém disse, ou até mesmo por conta do Facebook, ou do Instagram. Indireta. Eu vi um rapaz falando que tem gente que vai no Instagram alheio, que nem conhece a pessoa, é pra mim essa gente. Vai procurar lá no Facebook de que nem conhece. É pra mim, é pra mim. Isso é síndrome de vitimismo, irmãos. Nós não somos vítimas.
Nós somos filhos de Deus, amém? Então, poupa a sua energia emocional para você gastar com o que vale. Amém? As pessoas não podem te chatear a menos que você permita. O fato de colocarem veneno no seu copo não quer dizer que você está envenenado. Vamos supor que o Márcio ou a Ana, eles vieram aqui no meu copo e colocaram um veneno. Isso quer dizer que eu estou envenenado? Eu posso chegar com esse copo até aqui, ó. Mas eu decido se eu vou pôr o veneno para dentro ou não. Eu decido se eu vou pôr o veneno para dentro ou não. As pessoas podem até tentar te chatear, mas é você que decide se vai se chatear ou não. Elas não podem empurrar isso goela abaixo de você. Amém? O fato de colocarem veneno no seu copo não quer dizer que você está envenenado. Você precisa pegar o copo e beber para que isso aconteça. Não passe 20 anos sendo afetado pelos mesmos acontecimentos. Essa é a dica número 5. 6. Escolher um melhor caminho não será bom para a sua carne. Eu contei a história bonitinha, né? Eu fui com o carro, aí ele me fechou, e eu, perdão, irmão. Não foi assim. A grande verdade é que eu queria descer do carro e enfiar a cara dele dentro do motor. Só que o fato de eu ter escolhido não fazer isso já está de bom tamanho, né? Amém? Quantos de nós, irmãos? Não importa, às vezes, como o Vergara faz, discute mentalmente com o vizinho ali. Não importa o que passou, o ímpeto que a sua carne te trouxe. O que importa é a decisão que você vai tomar. Talvez você queria voar na garganta daquela pessoa, mas você lembrou que você é um soldado de Cristo e por isso você decidiu andar em amor e Deus está feliz com isso. Ei, tá tudo bem. Tá tudo bem. A grande história é que às vezes eu até falava, esta senhora já está fazendo hora extra na terra, Senhor. Mas eu decido que a vingança pertence ao Senhor e não a mim. Amém? Então não adianta vir contar um conto de fadas para você aqui. Talvez você tenha as mesmas emoções que eu. E não dizer que eu desejei a morte dela, mas eu questionava o Senhor algumas noites dizendo, Pai, o que está acontecendo? Quando eu sabia que eu ia ter que responder um processo, eu fiquei muito decepcionado com ela. Amém? Então, escolher o melhor caminho, ele não vai ser bom para a sua carne. Você vai pensar exatamente como o pastor Ricardo falou na última quinta-feira. Que tem crente que fala, sou crente, mas não sou? TR, você sabe. Não vou falar a palavra aqui. Sou crente, mas não sou bobo. Né? E enquanto que Jesus assumia o prejuízo e deixava o pai fazer. Tem muito crente falando assim, sou crente, mas não sou bobo. Ele impõe as suas razões e fica rodando em círculo. Quem já viu o hamster na gaiolinha? Correndo naquele negócio? É a mesma coisa, não sai do lugar. Quando a gente decide pôr as nossas razões, ao invés de deixar o Senhor nos vingar, a gente fica correndo em círculos. Amém ou não? Então, terminando. Escolher o melhor caminho, que é esse, não vai ser bom para a sua carne, pois vai dar a impressão que você está levando a pior. Momentaneamente é verdade. Mas o que vai acontecer com você, o que vai te acontecer lá na frente é uma recompensa dos céus. Amém? Isso está lá em Romanos 12, 20. Abre lá rapidinho. Romanos 12, 20. Você está aprendendo alguma coisa? Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Meu Deus. Não está falando de amigo aqui, não. Não está falando de um conhecido, está falando de um inimigo. Sabe, tem pessoas que te ofendem, talvez você quer ver ela pelas costas. Não, eu tenho ódio dessa pessoa. E a Bíblia diz, se ele tiver fome, dê de comer, dê de beber. E quando você faz isso, as brasas vivas são amontoadas na cabeça dele. E você consegue dormir tranquilo no seu travesseiro. Nada paga isso. Agora, um ponto interessante. A águia jamais perde tempo tentando se livrar do corvo. Quem já ouviu essa história? Quantos sabem que a águia é o pássaro que voa mais alto no mundo? Já foi visto algumas águias a 30 mil pés. Isso é muito alto. É onde os jatos voam lá, os aviões.
E ela foi vista águias naquela altura. E o Senhor nos compara com águias. Voarão como águias e não se cansarão. Nós somos como águias. E existe como eu posso dizer, uma pedra no sapato da águia, que é o corvo. Ele parece que é um bicho feito para atormentar a águia. Então, quando ele está voando, o corvo vem logo embaixo da águia e fica atormentando ela. Parece que quer causar alguma coisa na vida dela ali, um acidente. Sabe, pentelhando, enchendo o saco. Talvez até falando algumas baboseiras ali, voando ali embaixo. O que a águia faz? Ela não tenta ir para a esquerda e para a direita, não fica desesperada. A águia é muito maior do que o corvo, ela não para ir lá brigar com o corvo. Ela simplesmente faz o quê? Começa a voar tão alto e o corvo não consegue chegar lá. Você não foi feito para ficar voando em lugares baixos, discutindo e perdendo tempo. Você foi feito para voar alto, porque Deus te criou com grandeza, sabe? E quando você está vivendo nessa grandeza, você não tem tempo para ficar perdendo com isso. Não vou ficar mais brigando com o corvo. Meu Deus, corvo, sai daqui. Não, simplesmente eu vou lá para o alto. Eu vou para as coisas do meu Pai, para as coisas do meu Deus e viver aquilo que Ele tem de propósito para a minha vida. Portanto, a 7ª dica é: a águia jamais perde tempo com o corvo. Não perca tempo com essas bobagens, amém? 8ª, hoje está tão fácil de cada um falar o que quer pelas mídias sociais, críticas, fofocas, indiretas, mas isso só tem o poder que você dá a elas. Quem dá poder a tudo isso? Eu mesmo. Se essas palavras te atingirem, podem comprometer as saídas da vida que estão no seu coração. E você passa a viver querendo provar o seu valor para alguém. Se você vê alguém que tenta a todo custo provar o seu valor, você pode ter certeza que essa pessoa ela foi atingida por palavras. O seu valor não precisa ser provado. O simples fato de você viver, você já demonstra o seu valor. Você não precisa provar para A ou para B que você é bom. Deus te fez bom o suficiente. Amém? Glória a Deus. A número 9. O Senhor te ungiu com óleo de alegria. Essa é pancada. E essa é a unção antiaderente. Seja como a nova panela que eu e a Jane compramos. Quando a gente mudou, nós tínhamos algumas panelas. Olha só, essas panelas nós compramos no estacionamento do Mercado Sonda, lá em Taipas. E o cara, essa panela é top! E a gente caiu no conto, né? E comprou uma panela bonita por fora, mas se jogava qualquer coisa lá, grudava. Ô terror! E aí a gente foi, recentemente que a gente foi mudar para apartamento, vamos doar todas essas panelas, jogar e vamos comprar as panelas top. Ah, mas não tem guarda-roupa. Não, a panela a gente quer. Enfim, a gente comprou a panela. Nem queijo gruda na panela, irmãos. Que maravilha. Chama-se Teflon. Você tem que ser o crente Teflon. Como que é o crente Teflon? Que essas coisas vêm e faz assim, ó. Não gruda em você. Vem a ofensa aqui, ó. Vem a inveja do colega de trabalho. Vem aqui, ó, um xingamento. Vem uma maldição. Eu sou o crente Teflon, nada gruda em mim, meus irmãos, a não ser a unção de Deus. Seja um crente Teflon. Não vou fazer a propaganda da marca, mas... Seja um crente que nada fique impregnando em você. Seja livre, abra sua mente para viver o dia intensamente, para viver uma coisa boa, para viver uma energia boa, uma vibe. Como o pastor pregou aqui aquele dia, a vibe, a energia, a unção. Amém? Quando alguém te ofender, é a 10ª essa. Quando alguém te ofender, não leve para o lado pessoal. Não é sobre você, mas é sobre os desafios internos daquela pessoa. Essa é a dica mais difícil, eu confesso. Você ser ofendido e ainda ter a capacidade mental de pensar, não tem nada a ver comigo, é sobre a pessoa mesmo. Essa é a parte mais difícil. Mas se você consegue dominar essa 10ª dica, nada mais te para. Nada mais te para, irmãos. Graças a Deus eu tenho até um sangue de barata, eu sou meio lerdo para entender a ofensa. Que você seja lerdo e lento para entender a ofensa. Por quê? Na hora que tudo já passou que eu entendo. Ah, é mesmo? A pessoa já foi até embora. A pessoa já foi até embora. Ah, Jane, você não viu o que ele falou? Não. Mas eu não estou também
desejando ser um cara que estou alerta o tempo inteiro, me ofendeu, me ofendeu. Uma vez eu ouvi essa história que um rapaz estava caminhando com outro, e esse outro, ele tinha a mania de todo dia passar na banca de jornal e comprar um jornal. E naquele dia esse rapaz estava com ele, e eles foram lá. E ele falou, bom dia, e o cara não respondeu nada. Eu quero um jornal. Aí o cara fez assim, ó. Aí ele pegou, obrigado, foi lá, pagou, o cara guardou e continuou lá assistindo o que ele estava assistindo. Aí ele falou, todo dia esse cara é grosso? Aí ele falou, todo dia. E você trata ele bem? O cara, todo dia. Mas como? Ele falou, não tem nada a ver com ele. Não é o que ele faz, não é no mercado que eu vou que não me dão um bom dia, que me tratam mal, não é no restaurante que o garçom não me atende bem, que vai mudar o que Deus tem para mim, que vai mudar o meu dia, que vai mudar meu humor, que vai mudar o que eu sou. Então, não tem problema. Vou continuar comprando, eu compro lá, é caminho para mim, é melhor, vou continuar comprando. Você entende? O que as pessoas fazem não pode demover você daquilo que você é. Se nós estamos nessa situação de tudo que falam para nós, qualquer fofoca, qualquer irritação, qualquer indireta, qualquer coisa, te tira da paz, te tira do centro, então você precisa entender um pouco mais sobre o Evangelho. Porque Jesus era o tempo inteiro afrontado, mas ele não caía nisso. Amém? Pegou as dicas? Depois eu posso te passar. Mas eu gostaria de falar agora sobre uma luta e uma batalha que não é sua, pode comprometer o seu destino. Isso aconteceu com Davi. Lá em 1 Samuel 25, eu não vou ler porque o capítulo inteiro é muito grande, mas eu vou te contar a história e você pode ler lá na sua casa. Eu coloquei o título de Davi versus Nabal. Meu Deus, muito forte. Então o que acontece? Davi, ele ficava ali naqueles campos e os servos de Nabal, eles iam lá com as suas ovelhas pastorear. E o que acontecia? Davi e os homens de Davi, eles garantiam a proteção daqueles pastores. Não roubavam nada, Davi não deixava roubar nada daqueles pastores, não deixava com que acontecesse nada, cobria eles, eram até assim, tratados bem. E quando chegou na época de tosquear as ovelhas, isso é o tempo da colheita, o melhor tempo. Então, Nabal tosqueando as ovelhas com seus servos, e Davi falou, chegou a hora da colheita, né? Homens, vão lá em Nabal e diz assim, bem cordialmente, sabe? Seu servo Davi sempre protegeu os seus pastores aqui, foram tratados bem. Então, já que você está na época da colheita, manda uma comida aí para nós, sabe? Algo bem cordial assim. E Nabal falou assim, quem é Davi? Nem sei quem é, nem sei de onde veio. Tem um monte de escravo que foge do seu senhor e fica aí por aí nos campos. Eu não vou dar nada para ninguém, não. Você acha que eu vou tirar da boca dos meus escravos para dar para Davi esse bando de homens desocupado aí? Nem pensar, não vou dar. E aí, quando os homens chegaram falando para Davi, Davi, aconteceu isso aí, cara. Ele falou desse jeito. Davi se acendeu e falou assim, põe a espada, põe a peixeira aqui, junta tantos homens e vamos lá, vamos acabar com esse Nabal. Não vai restar Nabal, não vai restar mulher de Nabal, não vai restar filho de Nabal, nada. A gente vai ficar com tudo e vai detonar. E aí eles foram, irmãos. E aí, nesse interim, um dos servos dos pastores de Nabal que ficava lá, chegou e foi falar para Abigail, que era a mulher dele. Abigail, aconteceu um negócio terrível. O pessoal do Davi veio aí, todo cordial, para dizer que queria comida, porque eles protegiam a gente, e protegiam mesmo, eles são top. E sabe o que o mestre fez, que era Nabal? Ele pegou e detonou os caras. Falou mal, falou que não ia fazer, não ia dar comida. Ela falou, o que ela fez? Ela preparou uma grande oferta com bolos, várias coisas, ovelhas guisadas lá, né? E falou assim, ó, eu vou interceptar Davi, que com certeza ele já está vindo para acabar com tudo. E aí, ela preparou toda a oferta e foi com os servos, sem Nabal saber. E quando ela chegou, ela encontra com Davi no meio do caminho. Quando ela encontra com Davi no meio do caminho, ela se prostra em terra e ela fala, Davi, pelo amor de Deus, o Nabal é um tolo. Querendo dizer, não suja suas mãos com isso não. Nabal é um tolo, ele não poderia ter feito isso, falado assim, mas ele fez, então a culpa é minha, me perdoa. Eu tô assumindo aqui, pedindo perdão para que você não faça isso. Sabe por quê, Davi, que você não deve fazer isso?
Porque você foi escolhido para ser rei de Israel. E você deve assumir o trono sem ter nada do que se culpar depois. Você está nervoso, furioso, você vai chegar lá, vai sujar suas mãos com esse sangue e depois isso vai te causar um remorso. Ele falou assim, mulher, foi Deus que te colocou aqui. Porque realmente eu ia lá e ia acabar com tudo, não ia sobrar um filho. Eu ia matar todo mundo. Mas Deus te colocou aqui realmente para me exortar. E eu recebo isso da parte de Deus. Quando Davi recebe aquilo e ele... não vou mais fazer isso. Ele decide voltar e a mulher chega no outro dia e conta para Nabal, dizendo, eu tive com Davi, levei a oferenda para ele, pedi desculpa em nosso nome. E quando ela conta isso para ele, o homem tem um derrame e fica paralisado. Depois de 10 dias ele morre. O que é melhor? Davi podia ter ido lá, comprometido o destino dele. Será que nós estaríamos falando de Davi hoje se ele tivesse com o coração tão ruim ao ponto de não ouvir Deus? Então Davi vai e desiste, e quando a mulher conta, o homem tem um derrame e depois de 10 dias ele morre. E o que acontece? Davi fica sabendo e manda um recado para Abigail se ela gostaria de ser esposa dele. Então, se você decidir ouvir a Deus, você vai sempre, não vai sair na pior, você vai sair na melhor. Não estou dizendo que você vai ter uma esposa a mais. Não é isso. Mas quando você ouve a Deus, quando você tem o coração disponível para ouvir o Senhor, com certeza você sairá de uma briga ou de uma coisa como essa melhor do que você entrou. Amém? Em Lucas 10, 25, nós já estamos indo para o final. Eu queria estudar esse caso com você. Leia na sua casa 1 Samuel 25, é poderoso. Essa parte é muito importante. Certo dia, um especialista, diga um especialista. O top. Um top, não era qualquer um não. Um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova. Com esta pergunta. Mestre, olha só aqui o primeiro deboche que você encontra. O cara era especialista da lei. O que o especialista da lei quer? Se Jesus não é bom, então vamos ver se ele é bom mesmo. Ele não acreditava em Jesus, porque se ele acreditasse, ele não queria pôr Jesus à prova. Estão comigo? E aí ele vem na maior hipocrisia e diz o quê? Mestre. Só que o coração dele não acreditava que Jesus era mestre. Se tem uma coisa que me deixa assim, eu demoro para entender, mas quando eu entendo, minha fúria se acende, é sarcasmo e ironia. Agora Jesus passa por isso. Um cara sarcasmo na cara dele, mestre! Olha que falsidade. Meu Deus. Jesus faz alguma coisa. E Jesus faz. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Próximo. Agora, engraçado, mais uma dica para você. Quando essas pessoas vierem, pessoas de dura serviço, pessoas difíceis, e elas vêm com uma pergunta, só que eu tenho uma coisa para te falar. Você pode trabalhar 30 anos estudando para dar uma resposta para essas pessoas. Elas não estão a fim de ouvir sua resposta. Não estão. Jesus sempre respondia esses camaradas com uma outra pergunta. Aí olha o que Jesus fala. O que diz a lei em Moisés? Como você entende? Olha só como Jesus é, hein? Não é só o que a lei diz, é como você interpreta ela. Aí fala, o homem respondeu, ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente ou entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é forte, né? O mandamento top inclui amar o seu próximo, independente se ele é uma pessoa difícil ou não. Aí Jesus, está correto, disse Jesus, faça isso e viverá. Eu imagino que Jesus falou, faz isso e você vai viver. Não, Jesus não tinha tempo para ficar discutindo, irmão. Não tinha tempo. Ele tinha cidades para pregar, pessoas para resgatar, pessoas para curar. Só que esse desocupado infiel aí estava na mente dele. Aí olha lá, está correto, faça isso e você viverá. Acabou o assunto. Acabou mesmo? Próximo. O homem, porém, querendo se justificar as suas ações. Quem conhece uma pessoa difícil de lidar que gosta de justificar suas ações? Meu Pai amado,
Se algum dia você for passar lá pastoral comigo e você estiver culpado, assume a sua culpa, que para mim já acabou, eu vou te amar e te abraçar. Mas se ficar, não, veja bem, pastor, olha, o irmão Luiz Fernando que estava lá, foi ele, pastor. Na verdade, ele colocou a tomada ali, eu tropecei, quebrei o freezer. Não, mas foi o irmão Davi lá, o irmão Davi, ele colocou o pé. Irmãos, pior coisa do mundo é você estar errado e ficar se justificando. Isso serve para sua casa também. Está errado em casa? Fala que está errado e acabou. Está errado no trabalho? Fala que está errado e acabou. Meu chefe não tem problema comigo nisso. Ele, man, vem cá. Ele me chama de man. Man, vem cá. Esse negócio aqui não está errado? Tá sim. Fui eu que mandei, mas já estou corrigindo aí. Não importa o erro que você cometa, importa a velocidade que você vai corrigir. Amém? Mas o homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem que é meu próximo? Ama o seu próximo como a ti mesmo. Aí ele perguntou, mas quem que é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Segundo o ensinamento, você responde a essas pessoas ou com uma pergunta ou com uma história. Porque se você der uma resposta direta, ela não vai te ouvir. Sabe qual é o mecanismo que Deus usou para corrigir Davi? Uma história. Davi tinha acabado de fazer aquela burrada, mandando Urias para a guerra para que ele fosse morto e ele ficasse com a esposa de Urias. E imagina que quando você começa a cometer erros e você não se toca desses erros, é um grande sinal de soberba entrando na sua vida. Ou falta de temor. E Davi está vivendo, mandei Urias, já era. Top. Aí ele fala para o profeta Natan, Natan, você vai lá, você que está com a missão aí, de ir lá e exortar Davi, dizer que ele está pisando no tomate. E Natan fala, eu imagino aqui um sorrisinho para Deus. Tá bom, Senhor, e por dentro? Davi está um sanguinário, cara. Por onde ele passa é o rastro da espada e eu vou chegar lá e vou falar para ele. Aí eu acho que Natan está vindo assim, como que eu vou falar? Aí vem uma inspiração do Espírito, eu já sei. Davi, posso te fazer uma pergunta? Vamos conversar aqui. Sabe, tinha um cara lá, um fazendeiro, e ele tinha um monte de ovelhas. Várias. A perder de vista. E tinha um que só tinha uma ovelhinha. Aí Davi, e aí esse cara que tinha todas, foi lá e matou uma ovelhinha do cara para servir para os convidados lá. Você acha certo isso, Davi? Não acho certo não. O que a gente tem que fazer com um cara desse, Davi? Vamos matar esse cara agora. Aí Natan, esse cara é você. Ele contou a história, deixou Davi se localizar na história. Vamos matar, esse cara está errado, vamos. É você, Davi. Davi cai em prantos, arrependido, e começa a lhe chorar, sabe? E Jesus utiliza dessa maneira. É celestial essa estratégia. Conta uma história para o camarada. Olha só, volta lá na história para nós. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Tem uma tradução que diz semi-morto. Eu queria saber como é semi-morto. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Olha só que terrível isso, hein? Vou ler mais esse e vou fazer uma observação. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Olha só que interessante. Primeiro foi o sacerdote e depois o levita. Sabe o que isso nos diz, e é muito terrível de pensar, que o título ele está mais importante nesse momento do que a função, de fato. Por exemplo, o cara era um sacerdote, então ele está preocupado com o cargo dele. Eu não vou chegar lá. Quem já viu? Talvez pode ter até o camarada caído lá. Isso aí, mereceu. Com certeza era bandido, alguma coisa. Mereceu o que fizeram com ele. Não foi lá ver, não falou nada, mas já estava julgando. Até a gente às vezes julga. Jean tá naquela motona ali, cara. Nem tem cara de rico. Foi só um exemplo, porque ele tem cara de rico. Não só tem como é. Amém?
Mas a gente tem costume de olhar e querer julgar as coisas de acordo com o nosso entendimento, com a nossa cultura, com aquilo que nós temos, mas a gente não sabe da vida do outro. Então aquele sacerdote, todo, engomadinho no seu cargo, com as suas roupas, passou de longe. O levita também passou de longe. Olha só, eram cargos. É mais fácil ficar preocupado com o ofício de fato. Porque se ele estivesse no ofício de fato, ele ia parar. Mas não, vamos prosseguir. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Eu estava vendo um estudo de neurociência, onde ele fala sobre empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do... Mas ele fala também que Jesus veio trazer a evolução da empatia. Porque a empatia é você se colocar no lugar do outro, mas a compaixão é você sentir o que o outro sente. Muito forte isso. Então Jesus traz essa evolução. Mas como que o samaritano podia? Como que a compaixão é exercida? Quando você se aproxima. Ninguém pode sentir o que o outro sente de longe. E olha só, foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho e o enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando eu voltar. Meu Deus. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Fim da discussão. O que acontece aqui é o seguinte: como saber quem é o nosso próximo? Quem está no nosso caminho. Às vezes pode ser até a pessoa difícil de lidar que está no seu caminho e ela é o seu próximo. Então você precisa amá-la. Como que faz? Tudo isso que eu falei, mas você vai pegar e vai jogar a pessoa fora? E se for o seu marido? E se for a sua esposa? Porque ela é uma pessoa difícil de lidar, deve ser jogada no lixo? E se for o seu irmão de sangue? E se for o seu chefe? Como que fica a história? E se for você? Você gostaria de ser jogado ou botado de lado? A grande verdade é que talvez todos nós sejamos difíceis para alguém. Mas o grande fato é que somos filhos e devemos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Amém? Pode ficar de pé, a banda vai subir. Glória a Deus. Você aprendeu alguma coisa hoje? Glória a Deus. Com certeza você vai sair daqui amando muito mais as pessoas difíceis de lidar. Já se localizou? Veja bem, você poderia se localizar nessa história mesmo. O que você gostaria de ser nessa história? Os assaltantes? Porque você sabia que na igreja tem muitas pessoas que assaltam a alegria e a paz dos outros? Amém? Tá ficando quieto. Você poderia se localizar nessa história. Quem é você nessa história? Os assaltantes? Que vive assaltando a alegria dos outros, a paz dos outros. Você é o sacerdote, o levita que saiu fora. Você muitas vezes pode ser o espancado lá, o semi-morto, que está precisando de ajuda. Mas é melhor que você se levante e seja como o bom samaritano, que está disposto a ajudar as pessoas, independente do que ele pense. Mas ele vê que precisa de ajuda e estende a sua mão. Amém? Vamos lá?